A ANPC e a FENAPAS, a Federação de Comunidades Psicossociais e Instituições de Assistência Social, que é a Federação das Comunidades Terapêuticas, e o ALAT, Associação Latino-Americana de Terapeutas, fizeram uma parceria para apresentar a toda a sociedade um projeto revolucionário da cura quântica do dependente químico. Este é o nosso segundo vídeo, quando estaremos focalizando com mais detalhe. O projeto consiste no que nós apresentamos aqui, a cura quântica do dependente químico, ou poderíamos também chamar de terapia do dependente químico ou o atendimento ao drogadito. É um método que a ANPC vem desenvolvendo há quase 20 anos. E agora, com a FENAPAS, com a Federação das Comunidades Terapêuticas de Brasília e arredores e de todo o território nacional, começamos a desenvolver e apresentar. E está apresentando resultados satisfatórios, como nós vamos ver neste vídeo. Hoje nós contamos com uma pessoa que se dispôs a passar pelo processo completo e nós estamos apresentando. Nós temos a permissão dele, ele concorda em que nós estejamos utilizando o vídeo com a presença, com a pessoa dele. Então, hoje nós vamos apresentar o processo completo, como é que se processa a cura quântica do dependente químico. É um método que a FENAPAS e a ANPC desenvolveu e justamente para resolver uma situação, uma das questões mais complicadas atualmente da sociedade. Nós sabemos que cada vez mais os usuários de drogas, os dependentes químicos, estão aumentando de uma forma impressionante. É preciso que haja uma metodologia e a psicanálise, como as terapias holísticas, as terapias complementares, podem perfeitamente apresentar ou podem desenvolver um tipo de terapia que possa ajudar a minimizar ou talvez até resolver essa questão. A terapia quântica ou a cura quântica, como nós preferimos chamar, do dependente químico, são várias etapas, em duas partes, e são várias etapas. A primeira parte tem 5 etapas e a segunda parte tem 3 etapas. Na primeira etapa nós fazemos a avaliação do dependente químico, do drogadito, em que nós vamos conhecer a pessoa, nós vamos fazer a anamnese, nós vamos entender o porquê e o que está sentindo, quais são as questões que ele traz como a sua queixa principal. A segunda etapa está aí uma questão talvez polêmica para algumas pessoas, mas nós estamos apresentando de uma forma técnica, a visualização. Nós vamos ver aqui, já mostramos no vídeo anterior, vamos ver que o ser humano só consegue visualizar algumas cores do espectro das cores. Exatamente esse pedaço aqui, ou seja, uma parte ínfima de todas as cores possíveis. Ou seja, há uma parte das cores ultravioleta e as cores infravermelho que nós não conseguimos ver. Mas existem pessoas que conseguem ver. Existem pessoas que têm esse dom da visualização. Assim, nós podemos perfeitamente aproveitar ou entender essa equação que nós começamos a colocar aqui. Essa é a segunda etapa, a visualização. A terceira etapa é a etapa mais importante, que é a terapia quântica. É um método que nós desenvolvemos ao longo de 20 anos, e como já falamos, começamos no Rio de Janeiro, em Vitória, Goiânia especialmente, durante 3 anos desenvolvemos lá
na filial da MPC de Goiânia, em São Paulo, na Vila Mariana, em Belo Horizonte, em várias cidades desenvolvemos, mas paramos de fazer isso em 2008. De lá para cá nós continuamos estudando, pesquisando, e agora chegou o momento de apresentar de uma forma técnica, e nós temos estudos científicos dentro do nosso conhecimento, dentro da psicanálise, dentro das terapias complementares que a MPC se especializou ao longo de 25 anos. Nós temos um estudo e nós temos prova, nós temos um conhecimento vasto nesse sentido, de experiência e de pessoas que participaram e que podem verdadeiramente demonstrar a funcionalidade desse método. A quarta etapa é a avaliação, ou seja, esta avaliação que nós vamos ver hoje, inclusive, como exemplo, é uma avaliação de como fica ou como aquele paciente que passou pela terapia quântica vai se sentir. Como é que ele se encontra nesse estado? A quinta etapa é o direcionamento, quando o conselheiro, o terapeuta, ele começa a aconselhar e direcionar a pessoa. Essa é a primeira parte, ou seja, a primeira parte do processo. Nós já fizemos semana passada, ou seja, algumas semanas, e semana passada nós apresentamos um caso específico. Depois, neste direcionamento, nós encaminhamos a pessoa para uma comunidade terapêutica para que lá permanecesse durante 30 dias ou 15 dias. E agora a FENAPAS, dentro de uma parceria mais ampla, nós já temos a nossa instituição, a nossa comunidade terapêutica, onde esse dependente químico, essa pessoa, esse paciente, vai estar internado durante 10 a 15 dias. Nós acreditamos que não precisa mais do que 10 a 15 dias. Se for preciso, 30 dias ou 60 dias. Mas nós entendemos, pela melhora que nós já temos percebido, nós temos encontrado, nós temos formalizado nesse sentido. Após esses 15 dias, 10 a 15 dias, ele volta para participar dessa segunda etapa. Quando nós estaremos fazendo uma nova terapia quântica, ou seja, uma cura quântica, de direcionamento. É o que nós vamos ver dentro do processo que nós vamos demonstrar. O direcionamento do futuro, da vida, do que a pessoa, ao longo desses 15 dias, com a ajuda dos conselheiros, dos terapeutas, do psicólogo, do assistente social e outras pessoas que vão participar da equipe, que estão participando da equipe, podem ajudar essa pessoa. E a terceira etapa da segunda parte é o direcionamento do futuro, como nós já explicamos. Então, nós vamos apresentar essa primeira etapa, a abordagem inicial do drogadito. Nós vamos ver um vídeo do Elias, ou seja, o Elias é o paciente que se dispôs e colocou à disposição da MPC e da FENAPAS a experiência própria que nós vamos visualizar, vamos ver nesse instante. A primeira etapa é a avaliação, a abordagem inicial do drogadito. Elias dos Santos, um jovem que passou por várias dificuldades relativas ao uso e abuso de drogas, mas que estará aqui contando um pouco dessa experiência desagradável que ele teve nesta vivência com as drogas. Elias, muito bem, como é que você se sente hoje, como é que você está? Conte um pouco para nós da sua vida quando você estava fazendo uso de substâncias entorpecentes. Certo, a primeira vez que eu usei drogas foi bebida, na verdade. Eu comecei com a bebida, cerveja, depois me ofereceram um pouco de vodka, aí começam as bebidas químicas. E um vai chamando o outro. Experimentei a primeira vez drogas em uma balada, foi à noite, estava muito cansado. Falei com um amigo meu que ia para casa e falou: não, vamos ali que tem algo bom pra gente. E experimentei esse algo bom. A dor do corpo foi embora na hora, eu fiquei elétrico e daí não consegui parar mais. Todas as vezes que eu saía, eu sempre usava essas drogas. E
foi indo, comecei a me envolver com drogas mais pesadas, isso há anos atrás. E já comecei a não ir trabalhar, comecei a deixar de trabalhar, já não sentia mais vontade de estudar, perdia noites de sono e as coisas foram ficando realmente muito difíceis para mim. Porque não só envolveu a mim, mas também a minha família. Familiares começaram a ficar preocupados com isso. E hoje eu me envolvi em uma droga, na verdade a mais pesada que tem, e eu estou aqui num processo para tentar me recuperar dela. Já tentei várias vezes me recuperar, tenho lutado para isso, não só emocional, mas psicologicamente também, e pedindo ajuda aí daqueles que podem, para que eu possa chegar a uma solução para resolver esse problema. Agora me diga uma coisa, Luiz. Esse período que você esteve envolvido, como você falou, de drogas pesadas, você é um profissional, você tem uma profissão. E você poderia dizer para nós que tipo de droga seria essa que você usou, que levou a todo esse declínio social, familiar, que desestruturou, desestabilizou psicologicamente, espiritualmente e até espiritualmente? Porque você, pelo que eu saiba, é uma pessoa, um ministro de louvor, um homem que tem um grande dom na área musical, mas que tudo isso você viu se perder ao longo dessa sua trajetória triste de uso de drogas. Quando eu usei a maconha a primeira vez, ela traz um descanso. Foi o que trouxe para mim. A pessoa está muito estressada, ela fuma uma maconha, ela fica mais tranquila, dorme, sente muita fome, consegue dormir. A primeira vez que eu citei aqui em relação a essa madrugada, que o meu amigo fez o convite, foi a cocaína. Então eu ficava 2 dias sem dormir, ficava muitas noites sem dormir, querendo diversão, querendo ação. Mas eu conseguia controlar, conseguia ser uma pessoa social, conseguia me guardar em relação a algumas coisas, ações dentro de casa e até no serviço. Mas aí depois que eu conheci o crack, que eu experimentei uma vez só, foi só uma vez, não bastou o cheiro, nada, só foi a única vez que o rapaz ele me ofereceu, que eu fui experimentei da maneira que nunca mais. Era de 15 em 15 dias, eu ainda consegui controlar. Eu experimentei uma vez, aí depois de 15 dias experimentei de novo. Aí depois de 1 mês, de novo. Só que conforme foi passando, já tem quase 1 ano, vamos dizer assim, que eu usava. E chegou 3 semanas direto, aí foi embora carro, foi embora emprego, foi embora algumas coisas de casa, alguns pertences. Eu emagreci bastante, não teve como mais eu esconder da minha mãe. Minha mãe não sabe o que é drogas, ela não tem conhecimento disso. Minha família é uma família muito bem estruturada em relação a não religião, mas minha família é cristã. Minha mãe não sabe o que é vodka, meu pai muito menos. Então ele começou a estranhar, por que você está emagrecendo tanto? As ações e reações da gente não são normais. E realmente o crack ele veio devastando a minha vida. Perdi tudo, emagreci, comecei a ficar feio, esquisito. Você não quer conversar com ninguém, você não tem vida social, você quer se destacar, você quer ficar sozinho, você não sente vontade de namorar, de fazer mais nada. Então o que trouxe realmente assim a devastação na minha vida foi o crack. E hoje, pela segunda vez, eu estou tentando aí me libertar dele para que eu possa viver. Eu fiquei internado em uma clínica, fiquei 8 meses por causa dessas 3 semanas. Mas você falou uma coisa aqui, pela segunda vez você está tentando se livrar do vício das drogas, no caso o crack. Significa dizer que você passou por um período de tratamento. Você esteve, que tipo de tratamento você fez, qual o período extensivo desse tratamento, sem dar nome obviamente ao local, mas nós gostaríamos até também de entender sobre esse modelo de tratamento que hoje é estabelecido dentro das comunidades terapêuticas, dentro de algumas clínicas psicossociais, ao qual nós fazemos parte em função da nossa federação, a FENAPAS. Conhecemos esse modelo de tratamento muito bem, próximo, perto, de convivência diária, diuturnamente, que nós estamos inseridos. E esse novo modelo de tratamento que nós estamos trazendo, que está sendo aplicado a você, Elias, eu creio que fará grande diferença
Mas eu gostaria de entender um pouco esse universo que você viveu num período de aproximadamente 9 meses dentro de uma comunidade terapêutica. Eu gostaria que você falasse aos telespectadores que estão nos ouvindo por intermédio da internet sobre essa fase que você ficou, a primeira vez que você foi se tratar, que buscou essa cura para o seu vício. Então, eu fiquei 3 semanas envolvido no crack, sem parar, sem dormir. Eu dormia 2 horas, 3 horas, no máximo 5 horas por dia. Foi tudo. Como eu citei, carro, pertences mesmo. E sem solução, meu tio conhecia o dono desse lugar que eu fiquei internado e fui para lá, porque meu emocional estava muito abalado. Eu não imaginava nunca entrar na situação que eu entrei e perder o que eu perdi, influenciando também muita gente. E fui para lá, fiquei 8 meses nesse lugar. Tudo muito novo para mim. Só que eu tinha uma ideia diferente em relação à recuperação, uma ideia de orientação, de sentar, conversar, você ser orientado em relação a essa mudança. Por que eu entrei nisso, quais foram as consequências de me levar a isso, como que eu fui criado, a cultura que eu tive. Não houve nada disso. E foi, vamos dizer, nos trancos e barrancos. Serviço muito pesado, colocar você para capinar, colocar você para cavar buracos, colocar você para fazer trabalhos pesados, para que de repente a abstinência passe, para que, como eles diziam, limpar os poros, para que aquela química ela saia de você. E todo esse resultado lá que eles me fizeram passar durante esses 8 meses, eu sustentei um mês aqui fora no meu trabalho, mas quando chegou a hora do levante, vamos dizer assim, para que eu pudesse passar e trazer aquilo que eu aprendi nos 8 meses, não foi suficiente para que eu ultrapassasse essa barreira. Quando do que eu preciso agora para perseverar, deixa eu ver a bagagem que eu construí. A bagagem que eles me deram lá não foi suficiente para que eu pudesse passar, trabalhar com coração. Bom, então nós vimos aqui uma situação em que o Elias passou por esse modelo de tratamento. Volto a repetir, nós estamos aqui para difamar ou denegrir nenhum tipo de modelo de tratamento. Entendemos que todos eles têm uma importância e têm a sua autossuficiência. Mas também entendemos que não foi o suficiente depois de um período de 9 meses que o Elias esteve recluso nessa instituição, não se trabalhou a causa, tentaram se trabalhar a consequência dessa causa. E esse modelo de tratamento que nós estamos desenvolvendo, trazendo para o Distrito Federal e com expansão para todo o território nacional, é exatamente para trabalhar a causa do problema. Porque as consequências nós vemos, mediante o testemunho aqui do Elias, o que ele passou, o que sua família passou, que são os povos dependentes, que não teve uma solução de pronto, mas que nós estamos aqui agora oferecendo esse modelo terapêutico ao qual o Elias está passando e bem assim toda a sua família. A segunda etapa da terapia quântica, ou da cura quântica, ou do atendimento drogadito é a visualização. Essa é uma das partes mais importantes do tratamento que nós estamos fazendo. Você pode ficar surpreso com relação à questão da visualização, mas é interessante que o olho humano só consegue enxergar um pedaço, ou seja, uma parte das cores, de todas as cores que existem. Ou seja, nós, de uma infinidade de cores, nós conseguimos ver, visualizar apenas um espectro ínfimo das cores que existem. Uma grande parte da ultravioleta ou do infravermelho nós não conseguimos enxergar, normalmente. Agora existem pessoas que conseguem ver. Assim como está comprovado pela ciência que as abelhas conseguem ver ou conseguem se dirigir com ultravioleta e as cobras com infravermelho. Mas essas pessoas, e nós contamos com uma pessoa, e como deve existir milhares de pessoas que têm esse dom de visualizar. E nós contamos com o professor Newton, que justamente tem uma vasta experiência no atendimento dependente químico, e ele sempre via
essas auras dos dependentes químicos e nunca entendia o porquê. Foi quando nós juntamos essa visualização com a técnica da terapia quântica que nós já viemos desenvolvendo ao longo de 20 anos. O paciente que nós vamos apresentar hoje é o Elias. Ele deu a sua permissão específica, por escrita, verbal também, de que nós podemos usar essa entrevista e esse processo curativo dele, e nós vamos ouvi-lo com relação a esse processo. E o visualizador, o professor Newton, viu essa aura que está aqui. Depois da terapia quântica, nós vamos ver a nova aura que ele vai ter. A aura que ele apresenta é uma cor cinza ao redor da cabeça, um azul escuro, uma outra cinza e uma cor cinza no estômago. Naturalmente, nós não podemos explicar o que significa cada cor, ou tem muitas pessoas, tem muita infinidade de livros que explicam o que seria cada cor, mas nós não estamos preocupados com isso. Nós apenas correlacionamos as cores que são apresentadas aqui com a cura quântica e o estado emocional que ele está. Tanto é que essas cores da aura do Elias, ele mesmo, como vocês vão ouvir daqui a pouco, ele diz que eles têm estas questões fundamentais que está afligindo a vida dele. A opressão, ele se sente oprimido, abalado, cansado, fatigado, angústia, e é interessante que justamente ele sente uma pressão interna, que o visualizador viu aqui no estômago dele. Pois bem, agora nós vamos ver a fala do visualizador visualizando exatamente essa questão. A aura dele está cinza e meio lilás, uma cor lilás, assim, um roxo assim, puxando quase por um azul bem escuro. Ele tem 4 olhos também, mas é como se diferente do que eu já vi, é como se fosse sobrepostos, como se estivesse se escondendo atrás dele. Como se houvesse uma outra pessoa na frente Isso, é assim, se escondendo. Em outros casos eu já vi nitidamente 4 olhos, e ali eu vejo os 4, mas atrás dos olhos dele vejo 2. Ok. Essa aura ao redor da cabeça, ela é grossa, é fina, como é? É grossa a parte cinza, e agora se destaca uma parte mais ou menos da espessura de uns 2 dedos, bem escura. Mais encostado na cabeça? Mais encostado na cabeça. E mais para fora é cinza? Mais para fora é cinza, e depois vem um tom azul, mais ou menos da grossura de uns 4 dedos. E depois o azul? O azul, um azul escuro. Quantos dedos? Esse vem mais ou menos 1 dedo, mais ou menos. E depois? E depois é cinza. Cinza? Cinza. Ok. O rosto você já disse. Ele está como se fosse assim, o rosto franzido, muito cheio de ruga. Como se fosse uma pessoa velha? Isso. É a segunda pessoa que você... É a segunda, É essa parte escura que está sobre ele, é tipo como se fosse a sombra dele. O estômago? O estômago dele está preto. Tem algum buraco? Tem. Como é esse buraco? É largo, estreito, fino? Mais ou menos cabe uma mão dentro. E lá dentro, está escuro? Tem um filete muito fino, claro, como se fosse um furinho dentro desse furo escuro. Mais alguma coisa você está vendo nesse buraco?
Não, senhor, só escuro. E ao redor do corpo? Vem cá. Ele tem como se fosse a sombra escura. Como se tivesse uma luz iluminando nele e no fundo uma sombra. Ok. A terceira etapa é a cura quântica, que nós vamos ver o processo. Naturalmente, nós não estamos explicando como é o processo da cura quântica. Isso é uma bagagem que a NPC vem trazendo ao longo de 20 anos, como já explicamos. É todo um processo, conhecimentos antigos, desde a época dos essênios, com a física quântica, com a teoria quântica, Jung, a visualização, as questões energéticas e todas as outras questões. Nós desenvolvemos um método justamente para realizar a cura quântica. Nós vamos ver um pouco desse processo da cura quântica nesse momento. Bom, eu vejo que a sombra dele está trêmula. Está trêmula. Ele está a parte cinza começa a diminuir. É como se tivesse saindo algo dele, fumaça. Tá, a parte azul, que era azul escura, ela está ficando de cor lilás, saindo, parece, para fora. E a parte escura começa a aumentar e trema. Está bem trema mesmo a parte escura. E ela está saindo. A parte escura, a sombra está saindo. É como se quisesse sair pela cabeça e voltasse. Agora, eu vejo que a parte cinza passa a encostar nele agora. O preto não se vê mais. A parte preta não se vê, mas ainda a cinza permanece. Permanece ainda. E está. A parte azul agora está encostando nele. Encostando a parte azul, bem próximo dele. E ela está ficando clara, bem clarinha. Bem clarinha. E tem uma tonalidade amarela. Amarela agora. Primeiro o amarelo e depois o azulzinho. Está ficando lilás. Dá para ver que pegou uma tonalidade assim, amarelo, clarinho, e está encostando na cabeça dele, ficando para branco. Isso. Tem uma energia branca agora sobre a cabeça dele. E sobre o corpo dele também. Que é o mais próximo dele agora. Filete de uma luz branca. Está muito bonita a cor dele agora, da energia que está sobre volta dele. Está branca a energia em volta dele agora. Branco, amarelo e lilás.
quarta etapa é a avaliação. A segunda avaliação e a nova aura. Como nós já falamos no início, ele tinha um tipo de aura quando ele começou o processo. Após a cura quântica ou a terapia quântica, o visualizador consegue enxergar esta nova aura, conforme você ouviu e viu dentro no vídeo. E é interessante que as palavras que nós vamos ouvir dele confirmam exatamente esses elementos. Ele começa agora, após a cura quântica, ele tem agora uma aura, um amarelo claro ao redor da cabeça, um branco e um azul. Desapareceu as cores escuras, a cinza e todas as outras cores. E é interessante que ele fala, após a cura quântica, após o processo da cura quântica, fala desses elementos contrário justamente aos elementos que ele tinha falado antes da cura quântica, que são, ele sente tranquilidade, a energia, segundo ele, está melhor, a fala dele está melhor, segundo a própria fala dele, ele sente paz, e uma coisa interessante, ele mesmo diz que a fisionomia e o olhar ele sente com mais vida. Pois bem, exatamente isso é o que nós vamos ver agora. Avaliação da sua fala, como que você chegou aqui, a sua história. A segunda parte foi a visualização. O que as energias que estavam mexendo, nós vimos aí, por exemplo, a dupla personalidade que tinha uma força estranha, que cada um pode interpretar do jeito que quiser. Nós não estamos aqui para fazer nenhuma interpretação espiritual, religiosa, apenas a questão da terapia quântica. Esse processo nós chamamos de cura quântica, tá? Porque nós queremos, nós acreditamos, pela pesquisa que foi feita ao longo de 20 anos já que vem fazendo, é que o ser humano, através dessas drogas, dos problemas, dessas questões, puxa uma energia gravitacional, não sei qual é o nome, mas puxa uma energia que mexe com a cabeça, a um desordem mental. Tá? E aí começam os problemas todos que você falou. O processo da cura quântica que aconteceu foi justamente retirar essas energias. Isso é um processo antigo. Desde os tempos imemoriais existem processos para isso. E nós desenvolvemos um processo para isso. Muito bem. Depois da terapia quântica, agora o professor Ubiraci Reis vai fazer algumas perguntas de como é que ele se encontra. Justamente agora terminou de fazer, sentou na maca e ele vai falar sobre isso. Bom, Inês, primeiramente eu gostaria de perguntar uma coisa. Como você se sente agora, após a cura quântica? Antes de todo esse processo, estava muito cansado, fatigado, inclusive muito oprimido. Então, depois desse processo, dessa sua pergunta, estou mais tranquilo, mais em paz, uma energia melhor, até a fala ficou melhor, e a fisionomia eu acredito que realmente não tem como mentir, nem o olhar, que está me dando mais vida em relação a tudo isso. E no momento, podemos observar aqui, que você começou a ter pigarro, o que você sentiu por dentro de você? Para definir em palavras, assim, espiritualmente é um pouco complicado, mas eu estava sentindo uma opressão aqui, certo? E colocar isso para fora, quer dizer, então o que estava aqui pesado, aquela opressão que estava aqui, saiu. Tanto que agora está mais tranquila a respiração do todo. Eu acredito que o de ruim, no meu entendimento, que estava aqui foi colocado para fora e agora está mais tranquila, a respiração está melhor, eu estou um pouco mais em paz. Professor Dionísio, então podemos entender que aqui achamos a causa? Pois é, a causa ele bem falou no início, dentro da anamnese que você fez, né? Toda a história, inclusive o processo da primeira tentativa, que ele foi numa comunidade terapêutica, aliás, metade dos resultados da comunidade terapêutica são positivos, altamente positivos, mas é muito longo, né? Conforme ele mesmo disse, são 8 meses, 9 meses.
E conforme também na fita anterior, o professor Newton disse, que é o nosso visualizador, a pessoa chega numa comunidade e aí chega com toda essa carga negativa que ele acabou de falar, e isso ao longo de 8 meses não sai. Então o que nós fizemos aqui foi retirar essa energia. Agora, se o amigo vai chamar isso de energia espiritual, seja lá o que for, isso não importa. Nós não estamos aqui defendendo nenhuma religião, somos pesquisadores, somos terapeutas, nós lidamos com a terapia, a FENAPA lida com todas as terapias, é uma federação, e a MPC, ao longo de 20 anos, nós já falamos que nós lidamos com todas as terapias, nós pesquisamos o inconsciente. Então, o que saiu na realidade, eu não posso definir o que é, mas ele mesmo diz, é uma energia. Se é energia, se é plasma, se é espírito, se é entidade, seja lá o que for, não interessa. O que interessa é que isso estava dentro dele, estava ou no campo áureo, conforme o professor Newton falou, ou seja lá o que for, isso pouco importa. O que importa é que ele se sente bem. Agora que ele está bem, conforme disse, vamos continuar perguntando, nós propomos um processo mais complexo, ou seja, mais complexo não, mais simples, no sentido de, essa é a primeira parte, o que nós chamamos da cura do dependente químico, ou de outras questões ligadas a isso. Nós vamos direcioná-lo. Essa é uma outra etapa que está previsto lá dentro das etapas que nós temos que fazer. O bom seria, após esse processo aqui, ele ir para uma comunidade terapêutica ou para uma casa. Inclusive a FENAPA está com um projeto muito interessante, né, de apoiar uma instituição, uma comunidade terapêutica, se transformar numa casa, em lugar de uma comunidade terapêutica lá no interior ou no meio da mata, uma coisa assim, ser uma casa residencial. De apoio. Como? De apoio. Uma casa de apoio, onde ele possa estar lá, ou ele possa estar naquela casa, atendido, tem a pessoa seguindo ele e tal, uma coisa assim, ele possa passar uns 8, 15 dias. Uma casa de apoio, justamente. Tá? Seria uma comunidade terapêutica, vamos chamar assim, residencial. Perfeito. Esses 8 dias ou 15 dias é necessário que ele fique. Tá? Para ele refazer, agora que ele está sentindo leve, através dos conselheiros, né? dos terapeutas que vão acompanhá-lo, do psicólogo, do assistente social, dos pastores, se tiver, dos religiosos, dos espiritualistas, sei lá, isso não importa. Tá? Agora, daqui a 8, 15 dias, ele tem que retornar aqui, porque agora é como se ele se sentisse bem, ele tem que mentalizar, ou tem que racionalizar isso tudo, entender isso dentro da vida dele, daqui a esses 8 a 15 dias, vai se sentir e vai refazer a sua história. Daqui a 8 a 15 dias, ele volta, vai ser um outro processo terapêutico de cura quântica 2, vamos chamar assim, onde vai ser o direcionamento, a implantação do futuro. O que seria essa implantação no futuro? Nesse período, nós vamos fazer uma anamnese de o que Elias agora quer, para onde ele quer ir, o que ele quer fazer da vida, ou seja, visualizar o futuro, e nós vamos implantar, ou seja, seria uma cura quântica prospectivista, vamos chamar assim, em que vai se implantar. Aí sim, após isso, na segunda vez, ele poderá voltar para essa casa, ou se não, já pode, de acordo a própria visão dele, ele já pode ir reiniciar a sua vida. O importante de tudo isso que nós estamos aqui presenciando é que essa fuga da realidade que leva o dependente químico a procurar o seu alívio, o seu encontro ou a sua própria identidade nas drogas, faz com que a pessoa saia do seu foco, saia do seu direcionamento. E aqui o Elias passou por esse processo, nós estaremos dando esse encaminhamento que ele está saindo daqui dessa unidade, indo para um local onde ele ficará nesse período de 15 dias até o retorno de uma outra etapa que será feita a você, Elias. E cremos que a partir desse momento você vai começar a visualizar outros horizontes, outro sonho. Porque antes do Elias vir aqui, nós tivemos uma conversa, e como ele tem os seus axiomas, ele estava sem direção. Essa é a realidade, como você mesmo me disse. Não tenho mais valor, não sei mais o que fazer da vida. Ou seja, você estava totalmente desiludido antes desse processo.
E agora, você continua com esse mesmo pensamento? Eu até ia questionar isso daí em relação a essa pergunta, porque realmente estava dessa maneira. Você não tem mais expectativas de vida, você não tem mais sonhos, nem força para isso. Às vezes a pessoa pensa que depressão ela está trancada em um quarto, mas de repente não, a pessoa está andando, vai na padaria ou num lugar em luta e ela está em depressão, porque não há mais vida dentro dela. Então tive essa conversa justamente com o professor, cheguei aqui, passei por todo esse processo e agora já há, quando vem a tranquilidade, quando vem a paz, ela é manifestada dentro de você, então automaticamente já cria vida, e vida você já começa a sonhar, você já começa a pensar na sua família, já começa a pensar em mãe, em pai, na sua sobrinha. Então, a princípio, essa expectativa de querer não somente me ajudar, mas também realizar aquilo que eu sempre sonhei, ela está nascendo gradativamente. Ok, então veja bem, você está sentindo bem então? Muito bem. Muito bem. Então esse sonho, ao longo desse 8, 15 dias, você vai, vamos chamar assim, esquematizar esse sonho. E daqui a 15 dias, 8 dias, 15 dias, nós vamos implantar, você vai especificar, avaliar, e o professor Ubiraci e o professor Nilton vai te ajudar como coordenador desse projeto para que estabeleça essas metas, o foco, tá? Da vida, da história, do futuro dele. E isso nós vamos implantar daqui a 8 a 15 dias. Suas palavras finais, Elias. Eu queria agradecer primeiramente a Deus e a toda a equipe aí de professores por essa oportunidade. E eu acredito que não só vai me ajudar, porque há uma expectativa aqui de resultados positivos, futuros, inclusive já imediatos. E eu tenho fé e acredito que trará muitos resultados bons, não só para mim, mas as pessoas que estiverem em voltas. E os 8 meses que eu fiquei lá naquele lugar, para eu começar a sentir o que eu estou sentindo agora, foi depois de meses. Então essa manifestação foi quase que em menos de 1h30, 2 horas. Eu quero agradecer mais uma vez a todos e aqueles que de repente sentirem vontade, entendeu, de fazer e daqui um tempo acompanhar o que está sendo aqui oportuno na minha vida. O convite está feito aí a todos e eu agradeço a oportunidade. A segunda parte da cura quântica, a primeira parte tinha 5 etapas, a segunda parte tem 3 etapas. A primeira etapa é uma estadia de 10 a 15 dias na comunidade terapêutica que a NPC e a FENAPA já está instalando atualmente, ou numa casa de residência terapêutica, como nós chamamos, de apoio. Após esses 10 ou 15 dias, é o tempo que o Elias ou o paciente ele vai ser acolhido e vai ser acompanhado com psicólogos, assistentes sociais, pessoas, terapeutas e outras pessoas que vão direcionar, psicanalistas. Então, ao longo desse 10 a 15 dias, nós vamos perceber que ele vai fazer uma reavaliação da própria vida dele, dos novos conceitos, até pelo que nós ouvimos a fala do Elias. Ele vai refazer, vai começar a olhar o futuro. Que interessante que a pessoa, quando está num estado de dependência química, ele não consegue enxergar o futuro, ele não consegue ver o futuro. E aliás é um dos problemas na psicanálise, que nós sempre, nas palestras, nós abordamos a perda da visão do futuro. Um dos maiores problemas do ser humano atualmente. E o dependente químico, especificamente, ele tem uma dificuldade muito grande de visualizar, de ver, de enxergar ou de se direcionar ao futuro. Muito bem, nesses 10 a 15 dias, justamente vai ser trabalhada essa nova situação, esse novo estado emocional, energético, em todo sentido que o paciente vai estar. E aí, após 10 ou 15 dias, ele volta a passar por uma segunda terapia quântica. Só que essa segunda terapia quântica vai ser no sentido de
de implantar exatamente todas essas falas, todo esse projeto, essa estrutura que nós vamos apresentar e que o próprio paciente vai criar dentro desses 10 a 15 dias. E aí será feito o direcionamento do futuro conforme a própria vontade do paciente. Elias, eu gostaria de agradecer imensamente a você por ter nos dado essa oportunidade, a todos que estão através do YouTube nos assistindo neste momento. E como presidente da FENAPAS, a Federação Nacional de Comunidades Terapêuticas e Assistência Social, dizer que para nós um grande avanço e uma inovação que há mais de 22 anos de experiência na área de drogadição, nós vemos resultados tão positivos e eficazes que quanto esse mal estamos passando. O período de tempo, volto a repetir, de 9 meses a 1 ano de tratamento, é um período extensivo e doloroso, tanto para o paciente quanto para os profissionais que estão se dedicando a esse trabalho. E muitas vezes eu digo particularmente que me vi frustrado dentro do meu próprio trabalho por não ver resultados positivos mediante aquela pessoa que ficava reclusa dentro de uma chácara no período de 9 meses, 8 meses, 5 meses, e ele sair e logo em seguida nós teremos notícia de que eles tinham sofrido uma recaída e que estava pior do que quando entraram. E eu me perguntava, poxa, aonde eu estou errando? Aonde que o corpo profissional está errando em função desse tratamento? Mas agora eu gostaria de agradecer a NPC, Associação Nacional de Psicanalistas, e a própria FENAPAS, por nós estarmos desenvolvendo esse trabalho e oferecendo para todos aqueles que se veem na urgência da recuperação e de resultados positivos em sua vida. Então eu gostaria de deixar os nossos telefones, o endereço da FENAPAS e da NPC aqui no Distrito Federal em Brasília, que está aí no vídeo, para que você entre em contato conosco, que queira saber mais deste processo de cura quântica, e estamos à sua disposição para dirimir qualquer dúvida, para fazermos workshops, palestras e implantar esse trabalho que realmente nós vimos aqui o resultado, pelo que o Elias falou, antes de passar por esse processo e após esse processo. E essa jornada ela se continuará e perpetuará, e nós cremos que somos um braço de apoio à sociedade brasileira com esse trabalho que a NPC e a FENAPAS está realizando. Fica aqui o meu agradecimento e o convite para que você conheça mais sobre esse processo. Muito obrigado. E assim, meus amigos, a NPC, a FENAPAS e o ALAT, numa grande parceria, implantando uma comunidade terapêutica aqui em Brasília e estando à disposição de vocês para fazer o workshop, palestra, ou cursos, ou atendimento de todas as pessoas que queiram participar desse projeto, dessa nova visão do atendimento do dependente químico. Nós estamos aqui em Brasília. O nosso telefone da NPC, do FENAPAS, é 61, que é o código 30 36 9494. O professor Ubiraci, ele tem um celular dele, é 61 85 39 01 62. O professor Newton, também o código 61 82 85 09 66. E o meu, 61 99 48 83 22. O nosso endereço aqui em Brasília está aqui na W3, no plano piloto, no centro de Brasília, na 708 Norte, Bloco H, Sala 1B. O plano piloto, CEP, Brasília, Distrito Federal. O nosso e-mail, dionisiofm@gmail.com ou anpcbr@gmail.com. E você pode acessar o nosso site, anpc.com.br, ou da terapia, justamente do portal da terapia do dependente químico, que é anpcweb.net.br.